Naquele dia, Marina cometeu o maior erro da sua vida. Na frente de todos, ela humilhou um entregador. Tratou-o como lixo. Olhou-o de cima a baixo com desprezo e disse-lhe que pessoas como ele não deviam pôr os pés numa loja tão elegante. Ele apenas baixou a cabeça e saiu em silêncio. Mas o que Marina não sabia era que aquele homem discreto, com roupas humildes e mãos cansadas, era na verdade um multimilionário, o dono da empresa que sustentava seu próprio negócio. E no dia seguinte, ele voltaria, mas desta vez, de terno, com poder e com toda a verdade em suas mãos. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever e me contar nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo. Adoro saber o alcance das nossas histórias. Marina Valdez era conhecida em toda a cidade como a gestora impecável. Ela administrava a Elite Boutique, uma loja de luxo localizada no coração do distrito financeiro mais exclusivo da cidade. Vestidos de estilistas italianos, joias importadas da Suíça, bolsas que custavam mais do que o salário anual médio de uma pessoa, clientes com cartões de crédito corporativos e sobrenomes que apareciam nas páginas de negócios dos jornais. Tudo naquela boutique brilhava sob as luzes douradas e aconchegantes, como se o próprio dinheiro exalasse perfume francês e sucesso. As paredes eram decoradas com espelhos venezianos. Os pisos eram de mármore importado. Até o ar-condicionado era calibrado para a temperatura perfeita, para que os clientes nunca suassem ou sentissem frio. Era um templo de luxo, e Marina era sua alta sacerdotisa. Mas por trás daquela perfeição impecável, por trás daquelas luzes suaves e daqueles sorrisos ensaiados, havia algo muito mais sombrio. Marina comandava sua loja com mão de ferro envolta em veludo. Os funcionários andavam na ponta dos pés, evitando seu olhar. Sabiam que um único erro, uma única reclamação de cliente, e Marina poderia destruir suas carreiras com um telefonema. Ela não precisava gritar. Ela nunca levantava a voz. Com um único olhar frio, com uma palavra calculada sussurrada com veneno, Marina era capaz de destruir a confiança de qualquer um. As vendedoras tremiam quando ela se aproximava. Os caixas conferiam cada transação 3 vezes. A equipe de limpeza trabalhava em absoluto silêncio, como fantasmas. Para Marina, o mundo estava claramente dividido em 2 tipos de pessoas. Aquelas que mereciam respeito, admiração e tratamento preferencial, e aquelas que não mereciam. O primeiro grupo era composto por clientes ricos, executivos e pessoas com poder. O segundo grupo abrangia todos os outros: funcionários, motoristas de entrega, pessoal de atendimento, qualquer pessoa que ela considerasse inferior. E naquela tarde de terça-feira, um homem do segundo grupo estava prestes a cruzar a sua porta. Um homem que mudaria a vida dela para sempre. Eram 3 da tarde quando Héctor Salazar estacionou seu caminhão de entregas em frente à boutique. O sol batia forte no asfalto. Héctor enxugou o suor da testa com as costas da mão e saiu do veículo. Ele vestia um uniforme simples de entregador. Calças cargo, uma camisa azul marinho com o logotipo da empresa, um colete refletivo e sapatos confortáveis, já gastos pelo uso constante. Em suas mãos, ele segurava uma caixa de tamanho médio, etiquetada com o nome da boutique. Héctor trabalhava desde as 6 da manhã. Já havia feito mais de 20 entregas naquele dia. Suas pernas doíam. Suas costas protestavam cada vez que ele levantava uma caixa pesada. Mesmo assim, ele mantinha um sorriso sereno no rosto. Porque Heitor sabia algo que ninguém mais sabia. Este não era um dia de trabalho normal. Ele empurrou a porta de vidro da boutique e entrou. Imediatamente, o ar-condicionado o envolveu como um abraço gélido. O contraste com o calor lá fora era brutal. Héctor dirigiu-se ao balcão principal, onde uma jovem recepcionista analisava documentos com uma expressão concentrada. "Bom dia", disse Héctor com genuína gentileza. "Tenho um pacote para a gerente. Você poderia avisá-la, por favor?" A recepcionista ergueu os olhos. Por um instante, seus olhos refletiram algo próximo à compaixão, como se ela soubesse o que estava por vir. "Claro. Espere um momento", murmurou ele, e apressou-se para o fundo da loja. Enquanto esperava,
Heitor observou o local atentamente. Os móveis elegantes, os espelhos dourados, as vitrines iluminadas repletas de joias que brilhavam como pequenas constelações. Os clientes passeando entre os cabides, tocando os tecidos com reverência. Tudo foi pensado para fazer as pessoas se sentirem especiais, exclusivas, importantes. Mas Heitor também percebeu outra coisa. A maneira como os funcionários se moviam rigidamente como soldados em território inimigo. A forma como evitavam contato visual. O silêncio constrangedor que pairava no ar, disfarçado de elegância. Heitor já tinha visto isso antes, em muitos lugares. Ambientes tóxicos. Lugares onde o medo se disfarçava de profissionalismo. E ele não gostou nada disso. Então ele a ouviu. O som dos saltos batendo no mármore. Cada passo ecoava como um aviso. Heitor se virou. E lá estava ela. Marina Valdez era uma mulher imponente. Alta, esbelta, com uma postura perfeitamente ereta que parecia ensaiada. Vestia um elegante terno preto que exalava poder e riqueza. Seus cabelos estavam presos em um coque impecável. Seus lábios, pintados de vermelho escuro, formavam uma linha reta e fria. Mas o que mais chamava a atenção nele eram os seus olhos. Olhos cinzentos e calculistas que encaravam o mundo como se tudo e todos fossem peças em um tabuleiro que ela controlava. Ele parou em frente a Heitor. Não o cumprimentou. Não sorriu. Ele apenas a examinou lentamente, de cima a baixo, avaliando-a como se fosse um objeto desagradável que alguém tivesse deixado para trás em sua loja. O silêncio durou vários segundos. Finalmente, Marina falou. Você é o entregador? Sua voz era suave, mas havia algo cortante nela, como veludo com lâminas escondidas. Héctor assentiu com calma. Sim, senhora. Tenho o pacote que a senhora encomendou. Só preciso da sua assinatura. Marina nem sequer olhou para o pacote. Seus olhos permaneceram fixos nele, avaliando-o. Héctor sentiu a tensão no ar. Viu como os funcionários próximos baixaram a cabeça, como se quisessem desaparecer. E então Marina disse algo que congelou o clima. Você deixou o chão sujo com seus sapatos. Héctor piscou, surpreso. Olhou para trás. Havia apenas um minúsculo grão de poeira no mármore, quase invisível. Desculpe, não foi minha intenção, respondeu ele educadamente. Se você tiver um esfregão, eu mesmo posso limpar. Não. A voz de Marina cortou o ar como uma faca afiada. O que você pode fazer é sair pela entrada de serviço. Esta entrada é para clientes, não para pessoas como você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Uma funcionária reprimiu um gemido. Outra apertou os lábios, segurando as lágrimas de constrangimento alheio. Alguns clientes próximos se viraram para olhar, desconfortavelmente. Uma senhora mais velha franziu a testa em desaprovação, mas não disse nada. Ninguém nunca disse nada. Héctor sentiu todos os olhares sobre ele, mas ele não se mexeu. Ele não ficou com raiva. Ele não reagiu de forma agressiva. Em vez disso, ela manteve a calma. Sua voz permaneceu suave, quase gentil. Entendo, senhora. Só preciso da sua assinatura e já saio. Não quero causar nenhum transtorno. Marina agarrou o pacote com brutalidade, como se tivesse queimado as mãos depois de Héctor o ter segurado. Assinou o recibo sem olhar e devolveu-o a ele com desdém. Isso mesmo. Agora pode ir. E da próxima vez, certifique-se de usar a entrada dos fundos. Não quero que meus clientes vejam pessoas desarrumadas entrando pela porta da frente, entendeu? Héctor pegou o recibo. Ele assentiu lentamente com a cabeça. Tenha um bom dia, senhora. E sem dizer mais nada, ele se virou e foi embora. Sem recriminações, sem discussões, nenhuma única palavra de defesa. Mas os olhos dele tinham visto tudo. Cada detalhe, cada gesto, cada palavra. E em sua mente, ele já estava tomando decisões. Lá fora, o calor o atingiu como um tapa na cara. Héctor caminhou calmamente até sua caminhonete, abriu a porta do lado do motorista e sentou-se. Respirou fundo, deixando que a raiva reprimida se dissipasse lentamente. Não era a primeira vez que alguém o tratava daquela maneira, e provavelmente não seria a última. Mas isso não tornou a situação menos dolorosa, nem menos injusta.
Ele tirou um pequeno caderno do porta-luvas. Era um caderno simples, de espiral, com páginas cheias de anotações manuscritas. Ele abriu uma página em branco e começou a escrever com uma caligrafia clara e firme. Elite Boutique, Filial Centro. Gerente, Marina Valdez. Tratamento degradante da equipe de logística. Discriminação com base na aparência. Humilhação pública. Ambiente de trabalho tenso. Funcionários visivelmente amedrontados. Comportamento inaceitável. Requer intervenção imediata. Ele fechou o caderno com um suspiro e o guardou novamente, porque Héctor Salazar não era apenas um entregador. Héctor foi o fundador e proprietário da Salazar Logistics, uma das maiores e mais respeitadas empresas de distribuição e logística do país. Uma empresa que movimentava milhões de encomendas por ano, empregava mais de 5.000 pessoas e tinha contratos com as marcas mais importantes do mundo. E há 2 semanas, Héctor também se tornou o investidor majoritário da rede de lojas de luxo, a qual a Elite Boutique pertencia. Durante meses, recebeu denúncias anônimas de entregadores que estavam sendo maltratados naquela filial específica. Insultos, humilhações, tratamento indigno que ninguém merece. Héctor poderia ter enviado um investigador. Ele poderia ter solicitado relatórios. Ele poderia ter realizado auditorias formais, mas não. Héctor era um homem de princípios. E um desses princípios era simples. Nunca peça a alguém para fazer algo que você mesmo não faria. Então ele decidiu ver com os próprios olhos. Vestir-se como seus funcionários. Sentir o que eles sentiam. E agora, depois do que acabara de vivenciar, ela tinha todas as informações de que precisava. Ele ligou o motor do caminhão e saiu do estacionamento. Enquanto dirigia de volta para o escritório principal, sua mente já planejava seus próximos passos. Porque o que Marina Valdez não sabia era que, em menos de 24 horas, seu mundo perfeito iria desmoronar. E desta vez, Héctor não chegaria com o uniforme de entregador. Dentro da boutique, Marina continuou o seu dia como se nada tivesse acontecido. Para ela, o que acabara de fazer era completamente normal. Necessário até. Precisamos manter os padrões, disse ele a uma das vendedoras enquanto conferia o estoque da tarde. Se deixarmos qualquer um entrar, perdemos nossa reputação. E se perdermos nossa reputação, perdemos nossos clientes. Entendeu? A vendedora assentiu em silêncio, com os olhos baixos. Mas por dentro, sentia nojo, porque ela também vinha de origem humilde. Ela também havia trabalhado duro para chegar onde estava. E ela jamais trataria alguém da maneira como Marina acabara de fazer. Mas ele não disse nada, porque dizer alguma coisa significava arriscar perder o emprego. E ele não podia se dar a esse luxo. Naquela noite, Marina voltou para casa completamente satisfeita consigo mesma. Ela morava em uma cobertura em um dos prédios mais exclusivos da cidade. Janelas do chão ao teto com vista para as luzes da cidade à noite. Móveis de grife. Uma cozinha que parecia ter saído diretamente de uma revista. Ela preparou uma taça de vinho tinto, tomou um longo banho com sais aromáticos e deitou-se em sua cama king size, checando seus e-mails no tablet. Tudo estava em ordem. As vendas iam bem. Os números eram bons. Seu chefe na empresa estava satisfeito. Ela se olhou no espelho do banheiro antes de dormir e sorriu satisfeita. Ela era bem-sucedida, respeitada, poderosa. Ela tinha percorrido um longo caminho. E ninguém, absolutamente ninguém, jamais a faria se sentir inferior novamente. Ou pelo menos era o que ela pensava. Na manhã seguinte, Marina acordou com o alarme do celular às 6h30. Rotina habitual. Banho, maquiagem impecável, terno caro, café preto, saída às 7h30. Mas quando ela abriu seu e-mail enquanto tomava café, viu algo que a fez franzir a testa. Uma mensagem marcada como urgente foi enviada às 23h47 da noite anterior. O assunto do e-mail era reunião geral obrigatória. Todos os funcionários. Quarta-feira, 10 real. Marina abriu o e-mail e leu. Querida equipe, amanhã, quarta-feira, às 10 horas, será realizada uma Assembleia Geral obrigatória na filial Elite Boutique Centro.
O proprietário majoritário da rede estará presente para fazer um anúncio importante. A presença é obrigatória para todos os funcionários, sem exceção. A loja permanecerá fechada durante a reunião. Agradecemos a sua compreensão. Gestão corporativa. Marina pousou o telefone sobre a mesa com uma expressão confusa. Proprietário majoritário? Novo? Ela nunca tinha ouvido falar disso. A rede havia sido comprada alguns meses antes por um grupo de investidores, mas ela nunca tinha conhecido nenhum deles pessoalmente. Ela suspirou, irritada. Ela detestava essas reuniões corporativas. Eram sempre um tédio. Discursos vazios sobre valores da empresa e trabalho em equipe. Uma completa perda de tempo. Mas ela teria que estar lá. Não havia outra opção. E como sempre, ela teria que estar impecável. Causar uma boa impressão. Provar que era a melhor gerente da rede. Naquela noite, ela escolheu seu melhor terno. Cinza escuro, impecavelmente ajustado, com uma blusa de seda branca. Ela praticou seu sorriso corporativo em frente ao espelho. Preparou frases ensaiadas para impressionar o novo chefe. É uma honra tê-lo aqui. Estou comprometida com a excelência. Os números falam por si. Perfeito, profissional, confiante. O que Marina não sabia era que esse novo chefe já a conhecia. Que ele já tinha ido à loja deles. Que ele já a tinha visto em ação. E que ele já havia tomado uma decisão sobre seu futuro. Na manhã de quarta-feira, a boutique estava fechada ao público. Um aviso na porta dizia: temporariamente fechado para uma reunião interna. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Lá dentro, todos os funcionários estavam reunidos na área principal da loja. Vendedoras, caixas, pessoal da limpeza, seguranças, supervisores. Todos trajando seus uniformes. Todos nervosos, sem saber o que esperar. Alguns murmuravam entre si. Você acha que eles vão nos demitir? Eles vão fechar a loja? Quem é esse novo proprietário? Marina estava na frente, com a postura ereta e a expressão serena. Mas por dentro, ela também se sentia curiosa. E um pouco ansiosa, embora jamais admitisse. Às 10h em ponto, ouviu-se o som da porta da frente se abrindo. Todos se viraram. E então, um homem entrou. Ele vestia um terno cinza escuro, impecavelmente cortado, que lhe caía como se tivesse sido feito sob medida. Camisa branca, sem gravata, 2 botões desabotoados, sapatos de couro italiano que brilhavam à luz. Sua presença era calma, porém poderosa. Ele não precisava gritar para chamar a atenção. Só por estar ali, a atmosfera mudava. Ele caminhou com passos firmes em direção ao centro da sala. Marina começou a sorrir, preparando-se para cumprimentar a todos e causar uma boa impressão. Mas então o homem levantou a cabeça. E ela viu. Ela realmente viu. Era ele, o entregador. O ar saiu de seus pulmões. O sorriso dela congelou em seu rosto como se alguém tivesse parado o tempo. Suas mãos começaram a tremer. Seu coração começou a bater com uma força brutal, tão alto que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Não, não, não pode ser. Tinha que ser uma coincidência. Tinha que ser outra pessoa parecida com ele. Mas não, era ele. O mesmo rosto, os mesmos olhos calmos, a mesma expressão serena. Só que agora, em vez de roupa de entregador, ele estava usando um terno que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Marina. O homem caminhou até o centro da sala. Olhou calmamente para todos os presentes. E então falou. Sua voz era firme, clara e repleta de autoridade natural. Bom dia a todos. Meu nome é Héctor Salazar. Sou o fundador e proprietário da Salazar Logistics, a empresa de distribuição que cuida da logística desta rede de lojas. Ele fez uma pausa. Os funcionários o observavam atentamente, ainda sem entender. E nas últimas 2 semanas, também me tornei o investidor majoritário desta rede. O que significa que, na prática, sou o novo chefe. Um murmúrio percorreu a sala. Marina sentiu o chão se abrir sob seus pés. Suas pernas tremiam tanto que ela teve que se apoiar discretamente em uma mesa próxima para não cair. Héctor prosseguiu, sem elevar a voz, sem drama. Apenas com a fria e clara verdade.
Nos últimos meses, recebi diversas reclamações graves de entregadores que foram maltratados nesta filial. Insultos, humilhação, tratamento indigno que nenhum ser humano deveria ter que suportar enquanto exerce sua função. O silêncio era tão absoluto que era possível ouvir o zumbido do ar-condicionado. Eu poderia ter enviado um investigador. Eu poderia ter solicitado relatórios. Mas decidi vir pessoalmente, vestido como meus funcionários, para ver com meus próprios olhos se essas alegações eram verdadeiras. Ele fez uma pausa. Seu olhar recaiu diretamente sobre Marina. E eram mesmo. Marina queria falar. Queria dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Mas sua garganta estava completamente fechada. Nenhum som saiu. Hector deu um passo à frente, aproximando-se dela. Ontem à tarde vim a esta loja para entregar uma encomenda. Fui recebido pela gerente, senhora Marina Valdez. Todos os olhares estavam voltados para ela. E em vez de ser tratada com o respeito básico que qualquer pessoa merece, fui humilhado publicamente. Ela disse que eu tinha sujado o chão, que eu não deveria usar a entrada principal, que pessoas como eu não pertenciam àquele lugar. Os funcionários olharam para Marina, alguns com pena, outros com raiva mal disfarçada, outros com satisfação mal disfarçada. Hector manteve seu tom calmo, porém firme. Ela me tratou como lixo, como se meu trabalho não tivesse valor, como se eu não fosse um ser humano digno de respeito. Ele olhou Marina diretamente nos olhos. Senhora Valdez, preciso que a senhora me explique uma coisa aqui, na frente de todos. Por que a senhora me tratou dessa maneira? Marina abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. Sua mente era um turbilhão de pânico, vergonha e confusão. Finalmente, com uma voz trêmula e quase inaudível, ela sussurrou. Eu não sabia. Eu não sabia quem o senhor era. Heitor inclinou ligeiramente a cabeça. Você não sabia exatamente o quê? Não sabia que eu era o dono? Ou não sabia que a pessoa à sua frente também merecia respeito, dignidade e tratamento humano, independentemente de quem fosse? Silêncio. Marina não tinha resposta, porque a verdade era óbvia, dolorosa, inegável. E naquele momento, algo dentro dela se quebrou. As lágrimas começaram a cair. Marina levou as mãos ao rosto, tentando desesperadamente conter as lágrimas, mas foi completamente inútil. Os soluços escaparam de seu peito como se estivessem presos há anos. Sua voz tremia tanto que mal conseguia formar palavras. Eu só queria manter os padrões da loja. Queria que tudo fosse perfeito. Pensei que se demonstrasse fraqueza, se não fosse forte, eles perderiam o respeito por mim. Heitor a observava em silêncio, sem interrompê-la. Marina continuou entre soluços que já não conseguia controlar. Lutei a vida inteira para chegar até aqui. Sabe de onde eu vim? Eu não tinha nada. Minha família não tinha nada. Nada. Meu pai trabalhava 12 horas por dia em uma fábrica. Minha mãe limpava casas de outras pessoas. Eu cresci com roupas de segunda mão e comida racionada. Sua voz embargou ainda mais. Quando finalmente consegui sair de lá, quando consegui estudar, arranjar um emprego, ter alguma coisa, jurei que ninguém, absolutamente ninguém, jamais me veria como inferior novamente. Que eu nunca mais seria a pobre garota, aquela que não importa, aquela que todos olham com pena. Ela fez uma pausa, respirou fundo, mas o choro não cessou. Mas ao longo do caminho, em algum momento ao longo do caminho, eu esqueci algo fundamental. Ele olhou para Hector com os olhos vermelhos e inchados. Eu tinha me esquecido de que eu também era essa pessoa, aquela que era julgada pelas roupas, aquela que era ignorada, aquela que era humilhada por pessoas que se achavam superiores. Sua voz tornou-se um sussurro entrecortado. E em vez de usar minha história para proteger os outros disso, em vez de ser melhor, eu me tornei exatamente aquilo que eu mais odiava. O silêncio na sala era absoluto. Alguns funcionários tinham lágrimas nos olhos. Outros olhavam para o chão, desconfortáveis. Hector respirou fundo. Fechou os olhos por um instante, como se estivesse processando o que acabara de ouvir. Então, ela falou com voz firme, mas não cruel. Dura, mas não impiedosa.
Senhora Valdez, eu entendo seu ponto de vista. Entendo o medo. Entendo o trauma. E até certo ponto, entendo por que você reagiu dessa maneira. Marina olhou para ele com desespero, aguardando o golpe final. Mas eis a verdade. Respeito não se conquista através da humilhação. Não se conquista através do medo. Não se conquista destruindo a dignidade alheia. Você vence com consistência, com empatia, com amor próprio, que não precisa passar por cima de ninguém para existir. Ele deu mais um passo à frente. Você tem talento. Você tem capacidade. Os números desta loja são bons. Mas se você continuar a administrá-la com medo, com desprezo, com crueldade disfarçada de padrões, você só vai construir um castelo de areia. E mais cedo ou mais tarde, esse castelo vai desmoronar. Marina baixou a cabeça, chorando incontrolavelmente. Héctor fez uma longa pausa. Então surpreendeu a todos com o que disse em seguida. É por isso, senhora Valdez, que não vou demiti-la. Todos na sala se viraram para olhá-lo, completamente surpresos. Marina ergueu a cabeça bruscamente, incrédula. Que... Heitor olhou para ela com seriedade. Vou dar-lhe uma segunda chance. Mas com condições muito claras, e elas são inegociáveis. Héctor começou a enumerar em voz firme. Primeiro, você vai participar de um programa intensivo de treinamento em liderança consciente, empatia organizacional e resolução de conflitos. 3 meses. Todos os sábados. Sem desculpas. Marina assentiu desesperadamente, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Segundo, você se desculpará pessoalmente, cara a cara, com cada entregador que foi maltratado nesta loja durante seu período de trabalho. Tenho uma lista com 17 nomes. E quero desculpas sinceras, não ensaiadas. Marina engoliu em seco e assentiu com a cabeça novamente. Terceiro, e isto é o mais importante, durante o próximo mês, você trabalhará diretamente com nossa equipe de logística. O silêncio voltou a reinar. Você vai carregar caixas. Você vai fazer entregas. Vai usar o uniforme. Vai suar no sol. Vai se sentir cansada, frustrada e invisível. Quero que você veja o mundo através dos olhos dos entregadores. Quero que sinta como é ser tratada como se não importasse, como se fosse menos que ninguém. Héctor olhou-a diretamente nos olhos. E depois disso, depois desses 3 meses, você pode retornar ao seu cargo de gerente. Se cumprir tudo o que estou falando, se ainda quiser, se ainda acreditar que é o lugar certo para você. Mas se você voltar, voltará como uma líder diferente. Ou talvez não volte de jeito nenhum. Marina não conseguia acreditar. Esperava ser demitida na hora, humilhada publicamente, destruída profissionalmente, sua carreira arruinada, sua reputação destruída. Mas, em vez disso, ele estava lhe dando uma chance. Uma oportunidade que ela não merecia. Uma oportunidade que ela jamais pensou que receberia. Ela se levantou tremendo, com as pernas mal a sustentando. Caminhou em direção a Heitor com passos vacilantes. E diante de todos, com a voz completamente embargada, ela disse: Obrigada, obrigada. Não sei como agradecer. Não mereço isso. Não mereço sua gentileza. Heitor olhou para ela com uma expressão séria, mas não fria. Não me agradeça com palavras, senhora Valdez. Agradeça-me com ações. Sendo melhor, sendo justa, sendo humana. Porque no fim das contas, é só isso que importa. Não é o poder que você tem. Não é o dinheiro que você ganha. Mas sim como você trata as pessoas quando ninguém está olhando. Marina assentiu com a cabeça, chorando. Eu vou. Prometo. Vou mudar. Vou ser melhor. Héctor estendeu a mão. Marina aceitou o presente e, naquele aperto de mãos, sentiu algo que havia esquecido há anos. Vergonha genuína. Verdadeira gratidão. E o desejo profundo e ardente de ser uma pessoa melhor. 3 dias depois, Marina Valdez apareceu às 6 da manhã no centro de distribuição da Salazar Logistics. Ela não estava usando salto alto. Ela não estava usando um terno de grife. Ela usava o mesmo uniforme azul marinho e branco que todos os entregadores. Calçava sapatos confortáveis. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples. Ela se sentiu nua, vulnerável, exposta. Os trabalhadores olharam para ela com curiosidade
e um toque de desconfiança. Todos eles já tinham ouvido a história. Todos sabiam quem ela era. O supervisor do turno, um senhor mais velho chamado Dom Roberto, o recebeu com um sorriso gentil, porém firme. Seja bem-vinda, senhora. Aqui não há gerentes nem funcionários, apenas colegas. Entendido? Marina assentiu com a cabeça. Entendido. Certo. Hoje você vai acompanhar a Cláudia em seu percurso. Ela vai te mostrar como o trabalho de verdade é feito. Cláudia era uma mulher na casa dos 30, com uma expressão cansada, mas olhos bondosos. Ela havia sido uma das pessoas maltratadas na boutique. Marina olhou para ela e, antes que Cláudia pudesse dizer qualquer coisa, falou: Cláudia, quero pedir desculpas. Pelo jeito que te tratei. Pelo jeito que te fiz sentir. Não tenho desculpa. E sinto muito mesmo. Cláudia a observou por alguns segundos. Então suspirou. Tudo bem. Todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles. E estendeu a mão. Marina aceitou e sentiu um enorme peso sair do seu peito. Aquele primeiro dia foi o mais difícil de sua vida. Ela carregava caixas sob o sol escaldante. Subia escadas com pacotes pesados. Chegava nas portas e era ignorada, repreendida, tratada com indiferença. Ao final do dia, suas costas doíam, seus pés estavam inchados, suas roupas estavam encharcadas de suor. Mas quando chegou em casa naquela noite, não reclamou. Ela sentou-se no sofá, tirou os sapatos e chorou. Não por dor física, mas de compreensão. Finalmente, tinha entendido. Passaram-se 3 meses. Marina cumpriu todas as condições. Ela participou de todas as sessões de treinamento. Ela pediu desculpas a todos na lista. Ela trabalhou com a equipe de logística todos os dias. E algo dentro dela mudou profundamente. Ela aprendeu os nomes dos entregadores, ouviu suas histórias. Aprendeu sobre suas dificuldades, seus sonhos, seus medos. E ela percebeu algo fundamental. Eles não eram diferentes dela. Todos estavam lutando. Todos estavam fazendo o melhor que podiam. Quando finalmente voltou à boutique, ela não era mais a mesma pessoa. No seu primeiro dia de volta ao trabalho, quando um entregador chegou com uma encomenda, Marina saiu para recebê-lo pessoalmente. Bom dia, Carlos. Como foi seu trajeto hoje? O entregador surpreso sorriu. Pesado, mas bom. Obrigado por perguntar. Você quer um copo d'água? Precisa usar o banheiro? Carlos piscou, incrédulo. Ah, sim, um copo d'água seria ótimo. Obrigada. Marina sorriu. Um sorriso genuíno e caloroso. Claro, só um instante. Com o tempo, a atmosfera da boutique mudou completamente. Os funcionários não andavam mais com medo. Eles sorriam mais, trabalhavam melhor. As vendas não diminuíram. Pelo contrário, melhoraram. Porque um ambiente saudável gera melhores resultados. Certo dia, um dos entregadores habituais, um jovem chamado Miguel, disse-lhe: Dona Marina, a senhora mudou, não é? Marina sorriu com tristeza e sabedoria. Eu precisei cair para aprender a me levantar do jeito certo, Miguel. Às vezes, a dor é a única professora que realmente ouvimos. Héctor Salazar nunca mais falou publicamente sobre o incidente. Eu não precisava disso. Para ele, o importante nunca foi punir. Nunca foi humilhar. Nunca foi destruir. O importante era ensinar, transformar, dar a oportunidade de ser melhor. E Marina aproveitou essa oportunidade. 6 meses depois, durante uma reunião corporativa, Héctor anunciou algo que surpreendeu a todos. A filial com a maior pontuação em ambiente de trabalho, satisfação dos funcionários e tratamento de colaboradores externos é Elite Boutique Centro, gerenciada pela senhora Marina Valdez. Todos aplaudiram. Marina, sentada entre o público, sentiu lágrimas nos olhos. Desta vez, não é hora de ter vergonha, mas de gratidão. Porque ele havia aprendido a lição mais importante de sua vida. O verdadeiro poder não reside em humilhar os outros. Trata-se de ajudá-los a se sentirem mais fortes. A verdadeira liderança não consiste em inspirar medo. Trata-se de inspirar respeito, confiança e lealdade genuína. E que, no fim das contas, somos todos iguais. Todos nós merecemos dignidade. Todos nós merecemos uma segunda chance. O que você acha?
A segunda chance foi justa. Ou ela merecia ser demitida. Você acredita que as pessoas podem realmente mudar? Ou o passado sempre define quem somos? Deixe um comentário. Adoro ler o que vocês pensam. E se essa história tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que também precise ouvi-la. Até o próximo vídeo.